Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos lá para mais uma promessa da palavra de Deus? Ezequiel 36, 26 nos diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Provérbios 4, 23 nos diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. E se inscreva, deixe o seu like e no finalzinho compartilhe essa mensagem. Vamos para a promessa? Queridos, aqui tem algo que muita gente não entende. Deus promete transformar o coração, lá em Ezequiel 36, 26. Mas em Provérbios 4, 23, ele também manda guardar o coração. Isso não é contradição, isso é parceria espiritual. Em Ezequiel 36, 26, Deus não está falando de comportamento externo. Ele está prometendo uma mudança na estrutura interna de cada ser humano. Coração de pedra, endurecido, insensível, resistente, e coração de carne, sensível, responsivo, vivo espiritualmente. Mas lá em Provérbios 4, 23, a ordem continua. Mesmo transformado, precisa ser guardado. Deus muda a natureza do coração, mas é você o responsável por proteger o que ele mudou dentro de você. Eu vou te falar aqui duas histórias bem rapidinho. A primeira delas nós encontramos em Gênesis 4, de 3 a 8, que diz assim: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos lá. Caim não foi dominado de uma só vez. Ele foi sendo formado internamente para aquilo que faria depois. O texto mostra sinais claros: ira intensa, semblante abatido, fechado, indicadores de que o coração estava sendo ocupado por algo que não foi tratado. Quando Deus diz que o pecado jaz à porta, ele está revelando um princípio espiritual decisivo. O mal se aproxima primeiro como possibilidade, não como imposição. Ele observa, ele espera, depende de uma abertura que você pode dar ou não. O mais sério é que Deus não apenas alerta, mas aponta a responsabilidade sobre ele deves dominar. Foi isso que Deus disse. Isso significa que o domínio não começa na ação, mas na resposta interna, lá no coração. O momento crítico da história não é o campo onde Abel é morto, é o momento anterior, quando Caim escolhe não lidar com o que estava crescendo dentro dele. Caim não perdeu o controle, ele abriu espaço. Mas também temos mais uma história, Gênesis 39, de 7 a 12. E esse texto nos diz o seguinte: Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou pelas minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou ele pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo.
Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos delas, saiu fugindo para fora. Vamos lá. José revela o outro lado do mesmo princípio. Ele não é alguém que simplesmente resistiu melhor. Ele é alguém que já havia estruturado o interior dele antes da pressão chegar ao limite. A frase como eu faria isso contra Deus revela que a consciência dele estava alinhada com uma realidade maior do que o momento. E isso é muito importante. Quem guarda o coração, meus queridos, não reage ao presente, responde a partir de uma convicção que já está no seu coração. A insistência diária da tentação mostra que o desgaste emocional dele poderia ter o levado à queda. Sim, a palavra diz que ela o tentava todo dia, mas José não permitiu que a repetição dessa tentação gerasse uma normalização interna. Sabe quando você se acostuma com o pecado? Ele não permitiu isso. Ele não negociou. Ele não testou os seus limites. Ele não brincou com a situação. Ele interrompeu o processo que era contínuo, até o ponto de que, quando a pressão aumentou fisicamente, sua única resposta foi o quê? Foi sair, foi correr. José não venceu quando ele correu. Ele venceu naquilo que nunca permitiu que crescesse dentro dele. Agora olhe a sinceridade. Caim e José. A diferença não está na situação, mas na gestão interior. Ambos foram expostos a algo que poderia levá-los à queda. Ambos tiveram um momento de decisão. Ambos tinham responsabilidade sobre o que fazer com aquilo, porque o pecado estava à porta dos dois, mas apenas um tratou do que estava dentro, antes que se tornasse uma ação. Queridos, a maioria das quedas não acontece por falta de conhecimento, nem por ausência de aviso. A maioria das quedas acontecem porque existe uma tendência silenciosa de tolerar pequenos movimentos internos, como se não tivesse importância. Só que o coração não é neutro. Ele não guarda coisas sem desenvolvê-las. Tudo que permanece nele começa a ganhar forma, começa a ganhar força, começa a ganhar direção. E com o tempo, aquilo que parecia pequeno e insignificante se torna uma coisa muito importante e determinante para a sua vida. O funcionamento é mais ou menos assim. Vamos resumir. Algo chega, né, na sua mente, um pensamento, uma emoção, um desejo. Aí você não confronta. Aí isso continua, começa a se repetir, ganha espaço dentro de você, se torna então uma inclinação sua e se transforma em decisão. E quando chega nesse ponto de se transformar em uma decisão, muitos dizem que não conseguem evitar, mas a verdade é que o processo começou muito antes. Você é que não interrompeu, não confrontou. Você não precisa vencer tudo o tempo todo, meus queridos, mas precisa não permitir que nada cresça sem ser confrontado. Guardar o coração exige sensibilidade, exige responsabilidade. Sensibilidade para perceber o início quando algo ainda está começando. Porque você vai perceber isso, não os outros. Está no começo. Isso exige disciplina interna. Significa não alimentar pensamentos que você sabe que não são saudáveis para você. Não cultivar as emoções que afastam você de Deus. Não permitir que certas ideias encontrem espaço para se desenvolver. Também envolve, queridos, decisões práticas. Afastar-se de ambientes, afastar-se de pessoas, ajustar sua rotina, mudar hábitos, até hábitos de consumo. Sim, e principalmente aprender a confrontar internamente aquilo que antes você apenas observava. Você não é dominado pelo que entra, mas pelo que você decide não expulsar. Preste bem atenção. Eu vou repetir. Você não é dominado pelo que entra em você, mas pelo que você decide não expulsar de você.
José operava com um coração alinhado com Deus, um coração sensível, consciente, governado internamente pelo Senhor. E olha, muita gente tenta guardar o coração, mas guardar um coração que não foi transformado também não adianta. Por isso vive lutando constantemente, mas a promessa diz: Deus pode mudar a fonte. Sim, se o seu interior continua resistente, frio, endurecido, o problema não é só disciplina, é necessidade de transformação. Provérbios mostra a responsabilidade. Ezequiel revela a possibilidade. Sem transformação, você tenta controlar. Com transformação, você passa a responder diferente. Guardar o coração não é só vigiar o que entra, é também permitir que Deus mude o que já está dentro. Porque existem coisas que você não plantou, você não percebeu, mas estão lá. E é só Deus que pode arrancar. Você não precisa apenas vigiar o coração. Você precisa permitir que Deus transforme o que você está tentando controlar. E é por isso que nós vamos orar. Colocar diante de Deus. Você teve aqui dois exemplos. Você teve aqui duas pessoas que o pecado estava à porta, mas uma vigiou e fugiu. A outra se deixou levar, deixou que aquela raiz de pecado crescesse. E você sabe o final da história. Uma pessoa inocente morreu. Nós vamos orar por você, para que você guarde o seu coração, mas mais do que isso, para que você permita que Deus transforme o que você está tentando controlar, o teu coração. Amém? Porque melhor que você é o nosso Deus. Ele conhece o que está dentro de nós. E é promessa dele tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, para que você possa guardá-lo. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos diante da tua presença. Total liberdade ao Senhor, para que mude o nosso coração. Senhor, eu reconheço que guardar o coração não é suficiente. Senhor, se ele não for transformado por ti, eu não vou conseguir guardar. Senhor, tira de mim tudo que é endurecimento, tudo que resiste à tua vontade. Oh Senhor, me dá um coração sensível à tua voz, sensível ao teu espírito, sensível à tua presença. Senhor, me ensina a guardar também aquilo que o Senhor está formando dentro de mim. Eu me coloco diante do Senhor, me coloco diante do teu trono. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a sua vontade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus transforme a sua fonte, que o seu interior seja alinhado com o Senhor. Que você viva não só vigiando, mas vivendo a partir de um coração restaurado. Quando Deus muda a raiz, a vida deixa de ser um esforço e passa a ser um fruto. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Que Deus te abençoe.